Sai da lá. Ai, tá dando carreirinha. Não, mas peraí. Peraí. Deixa o Vinícius. Depois eu volto, não tem problema não. É assim mesmo. Ok, gente. E aí, o que vocês acharam? Não. Vocês ficaram ansiosos aí? Clica nela. Deu tudo certo? Gente, foi só assim, uma brincadeirinha para saber se vocês eram ansiosos ou não. Porque nós estamos aqui, ó, todo mundo relax, relaxado, na maior paciência. Até as pessoas passam de lá para cá, daqui para lá, tá? Tá tudo sob controle. Gente, mas eu quero convidar a Ellen e Cristina agora. Ellen, já aceitem o nosso convite para que você esteja conosco nesse momento para eu poder te apresentar para as pessoas. Ele entrou. Oi, gente, boa noite. Ah, não, que gracinha! Boa noite, maravilhosa! Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Eu vou te apresentar aqui, porque eu não te apresentei. Queria que você entrasse primeiro, para que as pessoas vissem o tanto que você parece comigo, tá? Gente, ó, essa é a minha irmã, é a Ellen Santos. Ela é formada em Life Coach pela instituição. Repete esse nome para mim, irmã. Axiomas Brasil. Isso, Axiomas Brasil. É formada em MBA em Gestão de Pessoas pela FGV também de Brasília. E atualmente ela é estudante de psicologia, está no 8º período. Nós trouxemos aqui hoje para a gente enxugar você sobre o assunto ansiedade. Porque assim, muito tem se falado nesses últimos dias, então, essa pandemia que toda uma população, né, tem passado, e quem já tinha um certo transtorno ou qualquer outra coisa que você vai estar falando para a gente sobre isso, aumentou. A gente vê um aumento muito grande de muitas coisas que as pessoas estão tendo e que às vezes elas não estão sabendo nem identificar. Mas eu vou deixar você se apresentar, falar de você e daqui a pouco eu já entro com uma perguntinha para você, tá bom? Tudo bem. Boa noite, pessoal. É um prazer. Obrigada. Boa noite. É um prazer estar participando com vocês desse momento e para falar de um tema tão atual, e vai ser sempre atual, porque a ansiedade é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia e a gente nem percebe isso. Então, eu fico lisonjeada por ter escolhido a mim para trazer para vocês esse momento também de reflexão e compartilhar com vocês coisas que a gente pode fazer no dia a dia para a gente poder melhorar um pouco a respeito dessas nossas ansiedades, né? É isso. Tá jóia. Então, Ellen, eu já vou começar fazendo uma pergunta para você, o seguinte. Ó que legal, ó. Nosso... Muito bem. A gente é esse sobre ansiedade. Então, vamos lá. Algumas perguntas que trouxeram para nós, que nós ficamos trabalhando durante toda essa semana. Uma pergunta é: como se inicia uma crise de ansiedade? Bom, a crise de ansiedade, antes mesmo de responder a sua pergunta, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de como o Brasil é visto, né? Eu vi que antes da gente ter esse teste aí para saber se a galera tá ansiosa mesmo ou não, a Denise trouxe para a gente aí um dado, né, da OMS, que realmente a ansiedade tá mais prevalecente nas mulheres, e especialmente no Brasil, o país com o maior índice de pessoas diagnosticadas com ansiedade, né? Como que se dá uma crise de ansiedade? Todos nós passamos por momentos em que a gente fica preocupado com antecedência. A ansiedade a gente pode colocar que é um excesso de preocupação no futuro. Então, todo aquele processo que antecede algo que vai acontecer é que começa essa crise da ansiedade. Eu tenho um exemplo para vocês que é o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que a gente está numa selva. A gente foi pescar e aí a gente fez o nosso acampamento num lugar como se fosse uma selva.
Quando você já está ali deitado, pronto para descansar, e se cair uma folha no chão, o que que a gente vai pensar? É um predador. Então, o nosso organismo já se prepara para uma luta, vamos assim dizer. Não uma luta corporal, mas uma luta que requer conhecimento e uma proteção para a gente. Então, a ansiedade, ela traz para a gente métodos que o nosso próprio organismo prepara a gente para algo que vai acontecer. Então, a gente não pode falar que necessariamente é uma coisa ruim. A ansiedade é uma forma que o nosso organismo prepara o nosso corpo para uma luta. E não necessariamente uma luta física, mas é uma proteção que o nosso organismo traz para a gente mesmo. Que bom. Então, quer dizer que essa ansiedade, ela não é de tudo ruim. Quer dizer que ela tem os pontos positivos dela, que eu posso tirar de bem para o meu corpo, para a minha vida, para o meu organismo. Isso, exatamente isso. O que acontece na ansiedade? Quando a gente tem uma crise de ansiedade, os nossos sentidos, eles têm uma mudança. Então, por exemplo, a gente tem sudorese, que é o suor excessivo, a gente tem tremores, a nossa pupila pode ficar dilatada, coisas relativas ao nosso próprio organismo. Então, muda o organismo no sentido de proteção. É uma defesa que o nosso organismo faz em relação a uma ação futura, um acontecimento que ainda vai, que está prestes a acontecer. Então tá, eu não vou perguntar agora se existe algo para a gente fazer para poder amenizar isso, porque eu já sei que lá no final vai ter algumas perguntas relacionadas a isso. A outra pergunta que eu quero te fazer é: tem idade para acontecer ou pode acontecer em qualquer idade e com qualquer pessoa? Isso, é exatamente isso. Pode acontecer em qualquer pessoa e em qualquer idade. Na psicologia e na psiquiatria, a gente usa também um manual que chama-se DSM. O DSM eu vou ler porque eu não sei direito, é Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, chama DSM-5. O DSM-5, ele foi atualizado em 2017, é um manual que existe há muitos anos, e nesse manual diz pra gente que a ansiedade pode, inclusive, acometer crianças. E aí ele usa um nome que chama ansiedade de separação. O que significa ansiedade de separação? É quando a criança está perto ou próximo de se separar dos pais. Por exemplo, a criança precisa ir para a escolinha, a criança precisa ir para a creche. Esse primeiro momento é a ansiedade de separação. Então, respondendo a sua pergunta, pode sim acontecer em qualquer pessoa e em qualquer idade. Então, quer dizer que nós, pais e mães, nós temos que estar atentos aos nossos filhos. Exatamente. Porque ela pode vir, então, desde criança, então. Eu tenho que estar atento, então, às atitudes, às ações, aos sentimentos, às palavras que os meus filhos estão tendo dentro de casa. Isso, exatamente. Especialmente nas crianças, precisa ter esse olhar diferenciado e mais aguçado, porque pode ocasionar outros transtornos na idade adulta. Então, precisa sim ter um olhar muito mais aguçado para as crianças. Ah, que ótimo. Isso é bom porque a gente precisa sempre estar atento, porque às vezes a gente acha que as crianças estão com certas coisas de alguma forma, que pode ser birra, ou pode ser qualquer outra coisa que não tenha relevância, mas que a gente tem que colocar um pouco mais de atenção nisso então, né, tia Ellen? Isso, tia Ellen. É exatamente isso. Um tema relacionado à educação infantil e cuidados com a criança é um tema para uma outra live. A gente pode programar, reunir, trazer perguntas a respeito disso e a gente pode fazer um outro momento desse bate-papo. Mas é muito interessante. Então, tá bom. Eu já agradeço a minha participação junto com você e vou passar a minha fala para a Denise, porque senão nós vamos continuar aqui até você sabe que horas, né? Ellen, só uma perguntinha antes de passar para a Denise, porque senão eu vou esquecer. E talvez possa responder a pergunta de algumas pessoas também. Ansiedade leva à depressão?
A ansiedade, ela pode sim levar à depressão, porque ela é considerada um transtorno mental, e ela é considerada um transtorno mental justamente por ter essa mudança no nosso organismo, seja ele cognitivo, fisiológico ou até mesmo de humor. Muito bem, obrigada pela resposta. Agora eu vou deixar você com a Denise só um pouquinho, tá? Tá bom. Obrigada, Márcia Santos. A Márcia tá me emprestando para você. Continuando, Ellen, com as nossas perguntas. E antes de externar as perguntas a você, eu gostaria que o pessoal que está nos assistindo participe também. Você tem toda a liberdade de estar fazendo pergunta. Nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, profissional no assunto, que com a linguagem bem clara, né, está posicionando para a gente um assunto muito importante. Vamos lá. Ellen, você já mencionou aqui para a gente em relação à ansiedade, que é um desconforto. E no meu caso, eu até preparei essa pergunta para você porque eu passo por isso. Vira e mexe, a gente tem aquela ansiedade, aquela expectativa do futuro, aquela preocupação do futuro, né? O que vai ser amanhã, como eu vou planejar o meu futuro, no meu caso, como vai ser meu casamento, como vai ser minha vida de casado. Então, tem essas inúmeras preocupações com o que há de vir. Aí cria em nós, cria em mim, aquela ansiedade, eu fico nervosa, fico um pouco apreensiva, até dói a cabeça, acaba não dormindo direito, aquela série de sintomas, né? Que eu creio que muitas pessoas estão se identificando nesse momento. Aí, diante desse posicionamento, eu pergunto a você, Ellen, que implicações você acha que esse tipo de ansiedade pode causar no meu presente e também no meu futuro? Tá. Então, você falou a respeito de você, né, como ansiedade, inclusive do seu casamento e tudo, eu estava aqui pensando. Quando eu estava me preparando para participar com vocês, eu também fiquei ansiosa. Eu também fiquei ansiosa. E a questão, assim, tem a questão da ansiedade presente e a ansiedade do futuro, né? O que acontece? No presente, ele vai trazer para a gente reações fisiológicas, como eu disse ainda há pouco. Ataque cardíaco, uma respiração mais ofegante, a dilatação da pupila, tremores, coisas relacionadas ao nosso corpo físico. E diante disso, pode ocasionar um certo medo, onde a pessoa pode se paralisar e aí não conseguir realizar os seus objetivos futuros. A gente pode trazer aqui como exemplo os dias que a gente está vivendo hoje em relação ao Covid, né, o coronavírus. Às vezes uma pessoa que pode ter um pouco mais de uma ansiedade mais aguçada, ela pode imaginar, eu não vou sair de casa, eu não posso sair de casa porque se eu for ao mercado, se eu for à farmácia, eu já vou ser acometida pelo vírus. Então, a ansiedade em excesso, ela ocasiona realmente um certo medo que paralisa as pessoas. Então, respondendo o que você me perguntou em relação ao presente e ao futuro, é isso. A diferença é que no presente a gente vai ter sempre essa mudança fisiológica no nosso corpo, e isso apresenta fisicamente. E em relação ao futuro, é o que a gente pode deixar de fazer em relação aos objetivos que a gente tem na vida. Aqui nós temos uma pergunta de uma participante ao vivo aqui com a gente, da Gal. Ela pergunta assim, Ellen, o que você sugere a ser feito com as crianças e os pais também, porque tem sido dias difíceis para as crianças por estarem trancadas em casa. O que você sugere para elas não ficarem tão ansiosas dentro de casa com os pais? Bom, eu sugiro, a primeira coisa é tentar tirar as crianças da questão de celular e eletrônico. Porque é necessário que as crianças possam criar novas coisas. Então, os pais e os adultos, ou os responsáveis, eles podem montar novas estruturas de criação para que as crianças possam se envolver. Novas brincadeiras, a criação de um brinquedo, coisas que envolvam técnicas manuais. Tire o eletrônico das crianças.
Eu sei que pode ser, às vezes, um pouco complicado e até mesmo difícil, mas a gente consegue fazer brinquedo de caixa de papelão, a gente consegue fazer brincadeiras que a gente usava na nossa época. Então, isso precisa ser retomado hoje em dia com as crianças. E só completando o que a Ellen está falando também, que eu estou fazendo isso na minha casa, porque eu tenho 2 crianças lá, é envolver essas crianças no nosso afazer, na nossa rotina diária. Casa, comida, organizar as roupas para levar para lavar, as roupas que precisa recolher do varal, varrer a casa, vamos lavar a garagem, vamos jogar sabão na garagem, né? Algo nesse sentido também, para que elas se sintam úteis. Envolvidas. No nosso meio. Não sei se eu estou Isso, certa. exatamente. Tá certíssima. As crianças precisam realmente se sentir envolvidas. É porque nós adultos, a gente tem, às vezes, uma visão de que a criança pode não saber, entre aspas, as coisas. Mas as crianças são extremamente inteligentes e elas sabem de muita coisa. E a gente tem que permitir que as crianças possam desenvolver essa capacidade intelectual delas. E é exatamente isso que a Márcia falou, é envolver as crianças nas atividades. Que ótimo. Então, que bom que a gente está indo no caminho certo, né? Ellen, tem uma outra pergunta também. Já vou deixar a Denise voltar aqui para falar. Denise, você tá vendo, né? O povo não quer deixar eu ir. Não, é porque assim, pegando esse gancho, né? Porque geralmente os pais deixam as crianças participarem da vida adulta, eu estou dizendo no sentido dos noticiários, né? Porque esses noticiários que a gente tem visto, eles são muito agressivos. Eles falam as coisas de uma forma assim que é para adulto, né? E os pais permitem com que as crianças vejam esses noticiários. E isso causa ansiedade das crianças. Eu estou certa? Sim. Então, o que Sim, você até porque as sugere crianças pais aí? querem saber. Eu vou deixar você falando a sugestão, porque eu tenho a minha opinião, né? Eu não deixaria, na verdade, na minha casa a gente nem tem a TV aberta justamente para não ter o acesso a essas questões que nos provoca ter mais ansiedade. Então, o que você fala para os pais a respeito disso? Bom, a minha sugestão também, isso não quer dizer que seja válido ou que seja aceito por todo mundo, mas é realmente não deixar as crianças participarem nessa questão da visão, de assistir uma TV onde o que a gente percebe que é só morte, sangue, violência. Então, tirar realmente a criança deste ambiente e fazer com que ela possa participar de outras coisas. Aí vocês podem perguntar assim, mas como que eu vou ficar sabendo então das coisas que estão acontecendo no mundo? A gente pode assistir TV em algum outro momento, ou a gente pode pegar as informações dos noticiários via telefone celular enquanto as crianças dormem. Então, é a gente mudar a rotina que a gente está vivendo hoje. Na hora que estiver passando um jornal ou uma novela, algo nesse sentido que possa deixar as crianças mais agitadas, é o momento da família. O que a família pode fazer? Criar uma nova brincadeira, trazer um novo quesito no sentido de aprendizado. Por exemplo, a gente pode também falar para as crianças o que a gente faz de atividade no nosso trabalho pessoal, contar mesmo e fazer com que as crianças possam se envolver. Vai lá, Denise, continua. E até porque, Ellen, nós estamos num momento, não só nesse, mas eu acho que em vários momentos da nossa vida a gente já passou por isso, mais especificamente desse, nós estamos num momento de modelagem, né? A aprendizagem. É um momento de adaptação. Você mesmo mencionou, é muito importante que os pais sejam criativos. E essa criatividade, essa busca em criatividade vai ajudar não só no relacionamento com os filhos, mas no autoconhecimento deles próprios, né? Preenchendo assim, o seu tempo de uma forma produtiva e assim melhorando o vínculo com os filhos. A gente sabe que não é fácil, mas é possível. E você trouxe pra gente algumas técnicas tão simples, né, do cotidiano. Verdade. Então vamos lá, Ellie. A próxima pergunta que eu quero mencionar com você, que até que ponto a ansiedade ela pode ser considerada como algo natural, como algo normal? Porque você até trouxe um relato bem interessante para a gente sobre a selva, então significa que
tem um certo ponto que meu nível de ansiedade ele pode ser considerado como defesa, como normal. E eu quero que você fale, diante desse ponto, sobre os níveis de ansiedade para a gente, para o pessoal, para estar tirando essa dúvida, e em que ponto ela se torna prejudicial, porque através das suas colocações eu creio que vai ajudar muitas pessoas a fazerem assim, uma autoanálise de forma simples, né? Isso, é verdade. Muito pertinente a sua pergunta. O normal é aquilo que é aceitável dentro da sociedade, né? Vamos assim dizer. Então, quando a ansiedade começa a prejudicar a mim mesma e causa algum tipo de dor ou sofrimento, ela começa a ser prejudicial para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, a gente considera normal aquele tipo de ansiedade que eu e todo mundo, a gente vive no dia a dia. A ansiedade de participar de uma live, uma ansiedade de estar noiva e ter de casar. Esse tipo de ansiedade são ansiedades que, como eu falei, o nosso organismo está preparando para que algo aconteça. A partir do momento que essa ansiedade começa a causar dor, sofrimento, uma angústia muito acentuada, isso já começa a ser prejudicial. E aí é importante a gente procurar auxílio de uma pessoa capacitada para isso e tomar as medidas necessárias para amenizar esse sofrimento. Excelente, Ellen. Então, assim, só para fazer essa colocação pessoal, por exemplo, um aluno que vai ter uma prova amanhã, é extremamente normal e eu acredito que até fisiológico ele ter uma ansiedade pela prova, né? Isso, é verdade. Uma dica muito interessante, porque eu fui universitária, que eu poderia passar para os estudantes hoje, por exemplo, preparo ele, ameniza a ansiedade, correto, Ellen? Isso, exatamente isso. A gente tem também na psicologia um tipo de abordagem que fala exatamente isso, que a gente, o ser humano, ele tem uma fuga e uma esquiva. O que é uma esquiva? É uma cautela. A cautela significa a gente preparar, a gente está pronto para algo que vai acontecer. No seu exemplo da prova, o que quer dizer? Eu vou estudar, vou me dedicar para que eu tire 10 na prova. Quando eu pego minha nota lá, meu boletim, minha prova, eu tirei 10, esse comportamento vai ser reforçado pela minha nota 10. Então, num próximo evento de uma outra prova, ou de uma palestra que precisa ser feita, de algo relacionado a isso, eu vou me preparar primeiro para que eu possa conseguir atingir aquele meu objetivo. Ao contrário da fuga, a fuga realmente é fugir, é sair, não querer enfrentar a situação. Então, para a gente amenizar um pouco realmente também essa questão da ansiedade, é ter isso, é ter uma cautela, é a gente se preparar com antecedência. Já passando para a Ediene, e até para ressaltar que a nossa última live, o assunto foi sobre procrastinação. Então, deixar para depois nos torna mais ansiosos, você vai ficar nervoso, a cabeça vai doer, você vai suar, vai te dar palpitação. Eu falo por experiência própria, né? Então, as pessoas podem refletir muito sobre esse assunto. Eu vou passar para a Ediene, tá? Temos muita pergunta bacana. Obrigada, até agorinha. Ai, eu fico aqui olhando a Ellen, dá vontade de apertar essas bochechas. Essa covinha dela é tão linda demais. É um prazer ter você conosco, viu, Ellen? Estamos muito agradecidas mesmo pela sua participação conosco. Tá? Eu já estou agradecendo antes, mas olha, eu tenho aqui, antes de passar para as minhas perguntas, né? Eu tenho uma pergunta de uma participante aqui também, é da Paty Vaz. Ela está perguntando aqui, ó. Como tratar a ansiedade de maneira que diminua o uso de remédios controlados? Hoje existem muitas técnicas que podem reduzir. Eu não vou dizer extinguir o remédio, porque é só o médico que pode falar isso, né? Mas a questão da gente, por exemplo, terapia ocupacional, bordados, coisas que a gente tem que descobrir aquilo que a gente gosta de fazer para começar a fazer. Então, às vezes, assim, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo. Eu não sei costurar.
não sei costurar. Então, se você pedir para eu fazer um crochê, talvez neste momento não vá sair nada. Eu tenho que passar por um aprendizado de crochê, de costura, para que eu possa modelar as minhas emoções e tranquilizar. Então, a gente usa muito outras técnicas. Existem várias técnicas. A gente tem técnica de pintura, a gente tem técnica de costura, a gente tem técnica de colagem de vidros naquelas caixinhas de presente. Então, são infinitas possibilidades que podem ser utilizadas para reduzir o uso da medicação. Mas eu aconselho que a redução da medicação ou a extinção, somente o profissional que estiver acompanhando na saúde que pode dar o veredito, vamos assim dizer. Eu posso completar? Mas, irmã, deixa eu completar. Não, eu não Patrícia, não sei se você viu as nossas lives anteriores, nós falamos sobre propósito. Quando a gente fala de propósito, quando a gente está com muita ansiedade, a gente também não consegue enxergar o nosso propósito. Esse propósito não é aquele que está longe, não. Não é aquele que você se prepara para daqui a um tempo você chegar nele, não. É o propósito do dia a dia. Então, se você acorda pela manhã e você fala, não, meu propósito desse dia hoje é chegar ao fim do dia com o resultado em tal coisa. Com certeza, você vai se preocupar muito mais em realizar aquele seu propósito do que ficar ansiosa com alguma coisa que está te perturbando. Porque nós falamos disso na live, não falamos? Sobre propósito. Então, eu te sugiro também que você pegue um papelzinho, uma caneta, comece a se fazer pergunta, o porquê que essa ansiedade está com você, tenta identificar ela em você e se pergunta qual será o seu propósito para esse dia. Depois o outro dia, depois o outro dia e depois o outro dia. É um dia de cada vez. Autoconhecimento também. Autoconhecimento. Agora nós temos aqui uma pergunta de uma pessoa muito querida, a Mônica. Tá longe a Mônica. Moniquinha, um beijo. Que saudade de você. A Mônica, ela está sofrendo com aquela ansiedade do ninho vazio, sabe? Quando os filhos vão... Os filhos foram embora. Sim, o ninho está vazio. Então, ela está perguntando aqui como lidar com isso, porque já tem um tempo que ele saiu para trabalhar fora e ela não consegue deixar de ser ansiosa por esse motivo. Oi, voltou? Tá tudo ok aí? Tudo. Vamos lá, vou responder a pergunta da Mônica. Bom, Mônica, primeiro eu vou mandar um beijo para você, porque todo mundo mandou beijo, eu vou mandar beijo também. Ela é ótima. É o seguinte, o ninho vazio acontece muito nas pessoas quando os filhos crescem e vão embora, né? Mas assim, o que eu posso orientar para amenizar? Todo o período da sua vida, Mônica, provavelmente você teve a família muito próximo de você. E assim como eu falei agora mesmo, que a gente precisa ter a criatividade para ensinar as crianças em casa nesse momento que a gente está vivendo, você também vai precisar de usar um pouco da sua criatividade para fazer coisas diferentes que você não fez até agora. Tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já fez enquanto você tinha a sua família do seu lado, que, como se diz a nossa mãe, né, irmã, debaixo da asa, agora não existe. Exatamente. Não é verdade? Então você vai precisar ter uma criatividade para fazer diferente as coisas que você tem feito até o momento. Eu posso imaginar que realmente é difícil a gente criar uma coisa do dia para a noite se a gente está sempre muito focado naquilo que a gente já fez. Mas o que você pode fazer? O que a gente aprende muito na faculdade, o que a gente aprende muito também na vida. Grupos na igreja, independente da religião, aqui a gente deixa muito aberto, mas grupo da igreja para você se sentir integrada, se sentir dentro de uma sociedade. Coisas relacionadas também a algum grupo de pessoas que possam fazer uma caminhada na praça, ou coisas nesse sentido. Grupos que você possa se encaixar e se sentir integrada.
Vai eu entrando de novo. Moniquinha, eu sei que você é experta em muita coisa, a gente sabe disso. Então, amiga, bota para quebrar. Vai fazer alguma coisa aí que é legal para você, sabe? Que preencha o seu tempo, que preencha o seu espaço aí. Os meninos foram embora. Não, meu amor, tem muita coisa para você fazer. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se não tiver aí, você pode vir para cá. Tem. Você pode vir. Se o seu... Aí você tá, não tem nada aí, não? Pode vir, porque aqui, velho, tem um monte de coisa para você fazer. Eu ia falar justamente isso. Se aí não tem, volta para Ipameri, que aqui tem, Mônica. Estamos com saudade. Aqui tem muita coisa para fazer. Então, dando continuidade às nossas perguntas, agora eu vou fazer a minha pergunta. Ufa! A minha. Por quê? Eu já passei por alguns momentos assim, com crises de depressão mesmo, né? Por 2 vezes. Só que, na verdade, essa pergunta ela tem a ver com isso. Por quê? Porque quando nós estamos com algum problema nesse sentido, nós não aceitamos o diagnóstico, certo? Então, assim, geralmente as pessoas elas não aceitam o fato de serem diagnosticadas com ansiedade ou com depressão, né? Então, aqui isso se justifica, Ellen, porque na época que eu passei por isso, eu não aceitava de jeito nenhum, até o momento que alguém chegou para mim e disse: aceita que você está precisando de ajuda. O que a gente faz nesse caso? Porque às vezes tem outras pessoas também passando por isso. Justo, é verdade. É uma pergunta realmente muito interessante que pode trazer vários ramos, né, de resposta. Mas o que eu trago para vocês aqui é que quando uma pessoa pode não aceitar o diagnóstico, pode estar muito relacionada à crença que ela tem dela mesma. E isso só... as pessoas que estão envolvidas são as pessoas mais importantes para auxiliar neste momento. Quem são as pessoas? As pessoas da família, se for casado, marido, esposa, filhos, às vezes os amigos do trabalho. Então, são as pessoas que estiverem mais próximo dessa pessoa e que vai auxiliar essa pessoa a enxergar a importância de aceitar que é necessário um tratamento. Assim como você mesma acabou de dizer, que uma pessoa chegou para você e falou: aceita que você vai, né, que vai ter uma melhora. Então, as pessoas mais próximas da gente, os nossos familiares e amigos, é que vai dar o maior apoio para a gente poder, para a pessoa poder ter uma aceitação melhor. Como eu falei, isso não é uma justificativa, mas eu acho que a melhor resposta seria relacionado às crenças que a pessoa tem dela mesma e também envolvido na sociedade. Muito bem, obrigada pela resposta. A outra pergunta, Ellen, é a seguinte: o que pode nos ajudar a amenizar ou eliminar de uma vez por todas a ansiedade da nossa vida? Tem como eliminar de uma vez por todas? Não, eu penso sinceramente que é impossível eliminar de uma vez por todas. Sim. Porque como a gente já colocou aqui nesse momento, todos nós diariamente vivemos um pouco de ansiedade. Seja ela por conta do trabalho, seja ela porque a gente precisa pagar uma conta, seja ela porque a gente precisa fazer uma prova na faculdade, seja ela porque eu estou esperando meu marido chegar em casa e o marido não chegou, atrasou no trabalho. Então, coisas relacionadas no nosso cotidiano vai trazer para a gente um momento de ansiedade. Então, eliminar eu acho um pouco difícil de acontecer. Mas para amenizar, tem essas técnicas que a gente conversou agora mesmo, né? É a gente descobrir outras maneiras que pode minimizar essa tensão que a gente tem no dia a dia. Outra coisa também que eu acho muito pertinente é a gente conhecer as nossas emoções. Eu estou sentindo que eu estou ficando agitada, que eu estou ficando nervosa. Por que eu estou ficando nervosa então? Por que eu estou ficando agitada? É conhecer as nossas próprias emoções e, através disso, minimizar essa agitação, essa ansiedade que a gente tem no dia a dia. Então você está dizendo que autoconhecimento, inteligência emocional são fundamentais para que nós possamos
nos conhecer e trabalhar os nossos sentimentos para amenizar, né, a ansiedade do dia a dia? Isso, exatamente isso. Isso. Uhum. Você acha que atividade física, uma boa alimentação também influencia? Com toda e absoluta certeza. Atividade física é muito importante para a saúde, não somente para a saúde física, mas a atividade física vai liberar o quê? Aqueles hormônios da alegria, citocina, serotonina, que são os hormônios da alegria, da felicidade, do prazer. E automaticamente, liberando mais hormônios em relação a isso, a gente tem uma baixa de tensão. Muito bem. Olha só, nós temos mais perguntinhas aqui. Nós agora vamos trabalhar um pouquinho com as perguntas dos nossos participantes. Eu tenho aqui uma pergunta da pastora Gessiana. Beijo, pastora, um abraço. Estamos com saudade, né? Também. Moramos tão perto, mas não podemos sair de casa. Não pode ver. Então, olha só, a pergunta dela é o seguinte. Quando a pessoa entra em crise de ansiedade, o que ela deve fazer? Quando uma pessoa entra em crise de ansiedade, a pessoa por si só pode não saber que ela está com uma crise de ansiedade. Se ela estiver sozinha, a melhor coisa a se fazer é procurar uma ajuda, que seja um familiar ou até mesmo um hospital, uma coisa relacionada a isso. Se a pessoa está começando uma crise de ansiedade e está próxima a alguém, um familiar, um amigo, ela já precisa pedir ajuda. Porque pode acontecer da ansiedade ser rápida e rapidinho a pessoa já automaticamente pensar e raciocinar que ela está com uma crise de ansiedade e tentar reduzir a sua tensão, ou não. Como eu falei agora mesmo, a ansiedade ela muda ela é fisiológica, cognitiva e também pode ser relacionada à mudança de humor. Então, quando a gente se trata da cognição, às vezes a pessoa pode ter uma alteração que ela mesma não percebe. Então, por isso precisa pedir ajuda, procurar ajuda o quanto antes. A Denise vai fazer uma perguntinha aqui de um outro participante também. Tá. É do nosso querido Matheus. Um grande abraço para ele também. Faz parte da família. E o Matheus, ele está perguntando aqui em relação à correlação entre o impulso alimentar e a ansiedade. Como controlar isso, Ellen? Então, o transtorno alimentar e a ansiedade, eles estão bem juntinhos, bem coladinhos. Porque até no DSM-5, que é o manual que eu falei agora mesmo, ele traz pra gente o transtorno alimentar como seguido de ansiedade. O que a pessoa precisa fazer? É a questão do conhecimento, saber que ela precisa controlar suas emoções e ter a capacidade de entender o que ela pode fazer como cautela daquele evento futuro que vai acontecer. Então, por exemplo, a pessoa acabou de almoçar, né? E está sentindo ali um desejo compulsivo pela uma outra alimentação. Se ela já sabe que ela terminou de almoçar, qual exercício que ela pode fazer com ela mesma para entender essa questão de que ela precisa, por exemplo, não precisa almoçar ou comer de novo, entendeu? Então, assim, o transtorno alimentar, ele é também uma forma de ser tratado e também precisa de uma pessoa responsável, uma pessoa específica para poder acompanhar essa situação. Então acho que depende dos níveis, né? Vou citar um exemplo meu, por exemplo. Quem que não gosta de doce, né? Muito doce, mas a gente sabe que o açúcar branco, né, ele em excesso faz muito mal. Então, depois do almoço, que eu dou aquela vontade de comer o docinho, você sabe que eu como uma banana, uma maçã, uma fruta. Então, é uma criatividade, é uma adaptação, né? Isso, exatamente isso. Pode falar. E outra coisa, a pessoa entender também que ela é capaz. Ela é capaz de pedir a Deus o domínio próprio, né? Que ela é capaz de administrar. Uhum. Mas qualquer tipo de transtorno ou coisa relacionada a esse tipo, é importante que a pessoa procure ajuda de um profissional.
Às vezes a gente fala e identifica a respeito disso, que as pessoas são capazes, são mesmo. Mas às vezes precisa de uma ajuda de um profissional. É a pessoa mais adequada para auxiliar as pessoas. Mana, tem uma pergunta aqui, ó, da Mila, né? Tem alguma indicação de algo que possa fazer para diminuir a dor do peito causada pela ansiedade no período da pandemia? Porque nesse tempo que nós estamos, né, aparece dores para tudo enquanto é lado. É verdade. Início, na primeira semana, você se lembra. Eu entrei em pânico, assim, eu tive dores, eu tive medo, né? Porque a gente não sabia o que estava por vir. Então, é o futuro. A ansiedade, a gente sabe que ela traz dores variadas. E isso depende muito de pessoa para pessoa, né? No caso, a Mila aqui, ela está com dor no peito por causa da pandemia. Que com certeza é o medo que está lá, né? Batendo forte nela. O que você pode dizer para ela nesse momento? Então, a dor no peito, ela pode ser uma sequência de coisas, né? Ela pode ser uma angústia, pode ser o medo do futuro. Então, é uma série de coisas que estão relacionadas. Mas voltando ainda pelo que a gente já conversou ainda há pouco, é a questão do conhecimento, saber o que está incomodando, o que está causando esse desconforto e, através dessa descoberta, mudar realmente o caminho para fazer novas coisas, novas descobertas. E se ainda assim não melhorar, eu repito novamente, o profissional vai ser a pessoa mais indicada para poder auxiliar no tratamento, se for necessário. Mas ainda assim, a questão da dor no peito, a atividade física, como a Ediane colocou, alimentação, dormir bem é uma coisa essencial que a gente não tinha colocado aqui. Então, essas são pequenas coisas para fazer realmente muito dia. Que jóia. Irmã, e hoje, quando eu estava enviando o link da live de hoje, aí muitas pessoas já dão retorno para a gente automaticamente, né? Que o assunto é importante e que eu vou assistir porque eu sou ansioso. E assim, a gente sabe que a ansiedade para a mulher, ela é em maior número, né? A gente sabe disso, que as mulheres ficam mais ansiosas do que os homens. Mas os homens também disseram, eu estou muito ansioso e eu já fui diagnosticado pelo médico. Sabe? Então, assim, e queria assistir a live por causa disso. Então, o que você pode falar nesse momento para os homens, esses que estão ansiosos, que estão com medo, que às vezes não tem essa coragem de procurar esse profissional, né? Porque o homem, ele por ser homem, ele já é resistente a muitas coisas, a procurar o médico. Existe essa dificuldade, né? E aí existe essas dores, existe essa dor no peito, e aí ele chega lá e ele é diagnosticado como um transtorno de ansiedade. O que nós podemos falar direto para eles? É verdade. Como você bem colocou, o homem, de modo geral, quase não procura o médico, né? Seja por qualquer que seja o motivo, ansiedade ou qualquer outro tipo de situação. A primeira coisa não tentar não se sentir sozinho, porque às vezes a gente está numa crise de ansiedade e a gente fala, nossa, eu não tenho ninguém, ou eu não tenho ninguém para eu poder pedir ajuda. Então, a primeira coisa é tentar realmente não se sentir sozinho. Procure as pessoas que você ama, procure as pessoas da sua família, as pessoas que te querem bem. Converse com essas pessoas, exponha a situação que está vivendo, que seja ela de dor ou de angústia no peito, para a pessoa poder te orientar em relação ao que pode ser feito naquela situação. Segunda coisa, no caso de homens que, por exemplo, já foi diagnosticado, tentem realmente seguir o tratamento que está sendo indicado. Se for um tratamento usando medicação, não deixe de tomar medicação, porque a medicação é muito importante. Ela vai auxiliar na produção dos hormônios necessários para o nosso corpo
para voltar à situação normal. E em terceiro caso, realmente não se sentir envergonhado porque está procurando ajuda. Às vezes os homens têm... Eles são resistentes, Às vezes, né? isso, às vezes os homens podem ter um pouco de vergonha de falar, não, eu sou homem, então não vou procurar médico, porque isso pode ser coisa de mulher. Não, nós somos seres humanos e como seres humanos a gente tem as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas fortalezas, então nós somos seres humanos todos iguais. Então não tem por que ter vergonha. Vejo por aí, e que não há vergonha nenhuma de um homem sair e procurar ajuda. Porque mesmo se ele deixar para depois, pode ser tarde também, né? Isso, exatamente. Uhum. Outra perguntinha aqui, essa pergunta é da Daiane Souza. Eu acho que a Márcia conhece. É, minha secretária, chique, minha amiga. Oi, Dai! É a Dai. Beijo! Olha, a pergunta dela é assim, ó, pessoas que tiveram muitos traumas quando criança, pode ter um nível de ansiedade elevado? Então, essa pergunta eu não vou afirmar sobre isso, porque pode acontecer realmente e pode não acontecer. Vai depender muito de como a pessoa também desenvolveu esse período, esse desenvolvimento da criança. Então, não é uma afirmação. Pode acontecer e pode não acontecer. Quem vai poder dar uma resposta exata é depois de uma série de sessões de psicoterapia ou mesmo junto com o psiquiatra, ele vai afirmar isso. Então, ela pode acontecer e pode não acontecer. Vai depender muito de como aconteceu o desenvolvimento, de como essa criança foi colocada no ambiente e como aconteceu toda a história da pessoa, da criança. Entende? Então, a gente precisa entender a história da criança, precisa entender a história da pessoa para dar uma resposta mais assertiva. E eu creio que também depende muito das atitudes, tudo que ela viveu, né, quando ela era criança, vai refletir nas ações dela de hoje, né? Daquilo que ela, dos acontecimentos que reflete nas atitudes dela de hoje, seria isso também? Isso, exatamente isso. Temos mais perguntinhas, Ellen. O pessoal está interagindo bastante hoje. Faz aí, Denise. O Matheus, querido Matheus, está nos perguntando aqui, Ellen, ansiedade é um sentimento ou emoção? Boa essa pergunta. Na verdade, duas perguntas. Eu só não ouvi direito. Se você pode repetir, se é emoção ou sentimento? Isso. Ah, tá bom. Então, a ansiedade, ela é caracterizada também como uma emoção, e a emoção é um sentimento. Então, é a mesma coisa. A emoção, ela também como eu posso dizer, ela é caracterizada como um comportamento. Então, a emoção é um sentimento e é um comportamento. Irmã, outra pergunta é, ansiedade é contagioso? Não é contagioso. Vai de cada pessoa, de cada, né, o que a pessoa já passou, como ela vê a vida, as crenças dela, não é contagioso. Mas deixa eu fazer uma colocação aqui. Quando a gente está perto de uma pessoa muito ansiosa, como que a gente fica? Ansioso também. A gente fica ansioso também. Mas olha só, por que... Isso. De pegar, né? Isso, não é contagiosa fisicamente. Isso. Ela não é contagiosa igual corona. Isso. Mas sabe o que acontece? É porque o nosso organismo, a gente tem uma liberação de alguns hormônios de excitação. Então, quando a gente está perto de uma pessoa muito agitada, muito excitada, acaba que a gente também fica, mas não no sentido de ser transmitida. É porque o nosso organismo está convivendo ali naquela situação e acaba que a gente fica um pouco agitada também. Mas não é transmissível como corona, vamos assim dizer. É como ficar perto de alguém mal-humorado também, né?
A gente Isso, acaba ficando exato. mal-humorado, né? Ficar perto de uma pessoa muito estressada, a gente acaba pegando também aquela coisa ruim ali. Então, não é contagioso no sentido de bactéria ou vírus, Isso. mas Uhum. acaba influenciando a gente, né? Isso, exatamente. As perguntinhas, tem mais perguntinhas? Thaís. A Thaís está dizendo que não está dormindo bem. Ela só não disse aqui o motivo, né? O porquê que ela não está dormindo bem. Ela é ansiosa e não está dormindo bem. Como ela faz para resolver isso? Então, mas aí o não dormir bem é uma questão também muito particular. A gente tem que identificar o motivo do não dormir bem. Será que, por exemplo, ela pode ter tomado café um pouco antes de dormir e o organismo dela não digeriu totalmente a cafeína? E aí ela pode ter perdido o sono? Às vezes ela pode ter passado um dia muito tenso e ficou preocupada com coisa relacionada ao trabalho. E aí perdeu o sono. Então é uma coisa muito particular, não tem uma coisa certa ou errada. Muito bem. Outra pergunta, vai lá, Márcia. A Daiane perguntando, nervosismo e ansiedade são parecidos? Nervosismo É um pouco isso. e ansiedade. É um pouco parecido no sentido disso. O nervosismo, a gente tem um comportamento um pouco mais agressivo. Às vezes a gente fala um pouco num tom de voz mais grave, a gente pode chegar a ofender, enquanto a ansiedade é uma preocupação por algo que ainda vai acontecer, pelo futuro. O nervosismo é aqui o agora. A gente está nervoso por algo que ou aconteceu, ou algo que pode ter ficado, me descontrolou emocionalmente. Então, são coisas diferentes. Irmã, ó, o pessoal está falando aqui que falta 5 minutos, só que a gente tem o sorteio vai ser depois, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. E nós queremos te agradecer de coração. Queria estar aí perto de você agora para te abraçar e te beijar. Falar para você que eu te amo demais, você sabe disso. Nós nos falamos isso todos os dias, graças a Deus. E a gente tem essa química boa, né? E dizer que muito obrigada por tudo que você trouxe para nós, por você ter aceitado estar conosco neste dia de hoje. E mais para frente, se prepare que você estará conosco novamente. Muito bom. Tá? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada. Eu fico lisonjeada aí pelo convite. Eu acredito que eu tenha compartilhado com vocês um pouco do meu conhecimento. E caso tenha ficado alguma dúvida ou algo que não foi esclarecido, vocês podem me perguntar e durante a semana a gente responde, tá? Obrigada por tudo. Um beijo. Um beijo, maravilhosa. Um beijo. Tchau. Tchau. Ainda temos tempo? Minuto. Pessoal, para finalizar, não poderíamos deixar essa colocação que a oração é uma ferramenta de Deus contra a ansiedade. A oração, ela atua no nosso cérebro, no sistema límbico, mais específico no mesolímbico, e ela tem uma atuação maravilhosa ali. Você está falando com Deus, você está expondo os seus medos, as suas fraquezas, as suas ansiedades, as suas angústias, e Ele está te ouvindo, Ele te ouve, Ele te vê. Ali a sua alma, em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A oração, a própria neurociência, né, confirma isso. Essa é uma reflexão da doutora Rosana Alves, psicóloga cristã, neurocientista. Fala sobre essa reflexão, nós não poderíamos falar isso. A fé e a oração são armas de Deus contra a ansiedade, queridos. Um beijo para todo mundo, muito obrigada e até a próxima semana. Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau.